Crianças do quarto ano, esse é o nosso vídeo de história, semana 1, segundo bimestre, PET 2. E nós vamos falarmos sobre a escola, mudanças e permanências na escola. Vocês já ouviram muitos familiares falando assim para vocês: no meu tempo, as coisas não eram assim. Ou, antigamente, não tinha tantas tecnologias. Esse texto vai abordar exatamente esse assunto. Vamos lá? Os seres humanos são testemunhas de sua época. Toda sua formação e sua história estão conectados ao meio em que vive ou viveu. Você verá que o que hoje é atualidade para você, na vida de seus filhos, poderá não ser tão moderno assim. É o que passaram seus pais em relação a seus avós. É o que passa você em relação aos seus pais. E com certeza você passará em relação com seus filhos no futuro, porque a história vai seguindo seu curso, junto dela os avanços tecnológicos. Agora nós vamos fazermos a leitura de um texto para as atividades propostas. Comparar hoje com antigamente. Antigamente, nas escolas, os materiais eram muito diferentes do que são hoje em dia. Todas as crianças escreviam em cadernos ou numa lousa. As lousas eram feitas de rocha preta chamada lousa. As crianças e os adultos também escreviam com canetas de aparo, com um bico pontiagudo. Essas canetas molhavam-se num tinteiro cheio de tinta, que estava colocado num buraquinho pequeno da carteira de sala de aula. Mas depois vieram as novas tecnologias. Durante vários anos, as canetas foram evoluindo até ficarem com tinta incorporada com as de agora. Hoje em dia, utilizamos o computador. Com ele é muito mais fácil mandar mensagens, escrever textos ou mesmo conversar através do Skype. O computador faz falta a toda a gente. Uma mensagem pode atravessar quilômetros e quilômetros, chegando aos sítios mais longínquos em segundos. Hoje, essa ferramenta é imprescindível para o trabalho do dia a dia de milhões de pessoas em todo o mundo. Mafalda Silva, 9 de janeiro de 2012. Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês de um detalhe aqui nesse texto, né? Se vocês observarem aqui, essa palavrinha aqui, quilômetro, ela está grafada incorreto, porque esse acento aqui, ele não é um acento agudo, ele é um acento circunflexo. O que acontece? Esse texto é um texto de relato pessoal, então ele foi grafado exatamente como a pessoa relatou, né? Essa é a escrita de uma pessoa, então a grafia dela ficou incorreta da palavra quilômetros. Então vamos lá às atividades propostas. Atividade número 1. Você concorda que os materiais e a escola de antigamente e de hoje são diferentes? Explique o que você vê como diferente. Então, essa é uma questão pessoal. O texto aí mostra para vocês um relato,
mas isso é questão de opinião. Vocês vão concordarem ou discordarem da afirmativa e vocês vão explicarem por que vocês concordam ou por que vocês discordam. A próxima alternativa. Pensando na realidade das atividades escolares remotas, quais são as vantagens e dificuldades enfrentadas nos dias de hoje, através de celulares e computadores? Então, hoje nós estamos tendo atividades remotas. Eu quero saber de vocês quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando com os estudos remotos, né? Quais as dificuldades que vocês têm enfrentado em relação à atividade remota? Então, vocês vão relatarem aqui nessa questão. Número 2. Faça um paralelo entre os materiais de antigamente apresentados no texto e os materiais que você usa hoje em dia na escola. Então, no texto, apresenta alguns materiais de antigamente. Então, vocês vão relatarem aqui desse lado, do lado esquerdo. Aqui do lado direito, vocês vão descreverem materiais que vocês utilizam hoje em dia. Como que é esse material? Número 3 é um fragmento do texto, né? E aí vocês farão a leitura do fragmento para responder a seguinte alternativa. Você concorda com a autora do texto sobre o uso do computador nos dias de hoje? Por quê? Também é uma questão pessoal. Então, tem a opinião da autora aí sobre o uso do computador e vocês irão concordar ou discordarem. De acordo com sua resposta, vocês irão fazerem a justificativa. Para entender um pouquinho mais, tem a questão, a alternativa letra B. O texto foi escrito em 2012. Já se passaram quase 10 anos depois desse relato. Em tecnologias atuais, é um tempo longo. Quais são outras funções se dá ao computador depois desse período? Então, tem muita função nova no computador. Em questão tecnológica, 10 anos é um período muito grande. Então, vocês poderão utilizar o próprio computador para fazer essa pesquisa, para vocês responderem essas questões, essa questão, né? Qual é o avanço que tem hoje que não tinha 10 anos atrás? Então, para finalizar o nosso vídeo, eu vou passar para vocês agora um videozinho que eu pesquisei no YouTube sobre escolas antigas. E aí a gente finaliza o vídeo, né, com esse vídeo proposto aqui do YouTube. Então, vamos lá? Escolas antigas e escolas atuais. Escolas antigas. Antigamente as classes eram separadas, meninos em uma sala e meninas. Dei uma travadinha. Em outras salas. Quando era tudo na mesma sala, era um lado só para menino e outro lado só para menina. Fila e ordem era fundamental. E usava-se uniformes bem elaborados de acordo com a época. Geralmente só o professor falava e todos prestavam atenção. Quando uma regra era quebrada, havia castigos rigorosos. Escolas atuais. Hoje em dia, meninos e meninas estudam na mesma sala de aula. Todos podem participar da aula, fazendo e respondendo perguntas. Existem recursos tecnológicos como tablets, computadores. E também não há mais castigos como antigamente. As crianças podem se expressar. O professor não é o único que tem opinião. Então, crianças, esse é o nosso vídeo da semana 1 de História. Espero que ele ajude vocês na resolução das atividades. Um beijo a todos e até a próxima aula.